pessoa a essa nossa conversa para a gente falar exatamente sobre o resultado da investigação criminal da tragédia do voo da Voipezes, que deixou 62 mortos em 2024 lá no interior de São Paulo. Vamos falar com o Leonardo Amarante, que é advogado da Associação de Familiares da Tragédia. Bom dia, Leonardo. Essa investigação da Polícia Federal concluiu, então, que a queda do avião foi causada por um acúmulo de gelo na aeronave e falhas operacionais da tripulação. E segundo o André Ribeiro, que é delegado da PF, chefe da delegacia da Polícia Federal em Campinas, a investigação identificou uma cultura organizacional de não reporte na empresa. Antes da queda que resultou no acidente, os pilotos receberam ao menos 5 alertas que sinalizavam falhas operacionais de acordo com a perícia técnica. E os avisos indicavam a necessidade de abandonar a área de formação de gelo e manter a velocidade mínima de segurança recomendada para condições severas, o que não aconteceu. Agora, a Associação dos Familiares das Vítimas afirmou que vai entrar com uma ação coletiva de responsabilidade civil por danos morais coletivos. Leonardo, você pode trazer mais detalhes sobre esses próximos passos que vão ser tomados pela associação? Bom dia, Rafael. Bom dia, Daniel. Bom dia, espectadores. Então, nós agora chegamos a uma etapa que nós consideramos fundamental na questão da Voipezes. Superada a investigação do CENIPA, investigação da Polícia Federal, muito bem feita, como vocês mencionaram, nós chegamos agora a um ponto em que deve-se buscar uma punição no plano civil, da responsabilidade civil. E como a gente considera que, através do programa de reparação civil que foi implementado pelo Ministério Público, Defensoria e advogados das famílias, já encerrou a fase das indenizações individuais, a associação vai ingressar com uma ação de danos morais coletivos, porque essa situação grotesca da Voipezes, que envolve falhas gravíssimas na fiscalização por parte da ANAC, e, enfim, todas essas questões que foram reveladas e aterrorizaram a sociedade brasileira, elas despertam a necessidade de se buscar uma reparação a essa sociedade. Isso se dá através do dano moral coletivo, que é justamente aquela situação em que há uma lesão injusta, intolerável e grave a valores fundamentais da sociedade. E é isso que nós vamos buscar através da associação. Ingressaremos com essa ação contra todos os responsáveis, sejam eles os indiciados no inquérito policial, a ANAC e todos eles, todos aqueles que contribuíram para esse acidente que desperta em todos e na sociedade em geral, não só no âmbito aeronáutico, como o professor Daniel abordou, mas também na sociedade como um todo, esse descrédito que vai causando a segurança do voo. Então, tudo isso tem que ser indenizado através de uma compensação financeira que vai ser destinada à própria sociedade. Calazans, você citou aí mais cedo, tanto falando da Voipezes quanto nesse caso dos helicópteros, o fato de que há uma sensação de que várias regras de segurança não estão sendo cumpridas. Quais seriam essas regras? Quais são esses principais pontos que você acha que hoje em dia estão causando mais esse risco de voo? Olha, o relatório tanto do CENIPA quanto da própria polícia são bem convergentes naquilo que eu falo, tá? Então, eu vou chamar aqui o CENIPA chama de organização da empresa, aí, cultura, eu vou chamar de psicopatia, tá? Para mim é psicopatia. Me valendo da minha especialização de psicanalista, entendeu? Eu não posso acreditar, é a cultura, tá? É a cultura. Desculpa aí, doutor Leonardo, eu conto com a ajuda dos senhores aí da parte jurídica, porque existe uma cultura na comunidade aeronáutica que não deve punir. A punição atua contra a segurança de voo. Olha que coisa mais absurda que eles falam. Mas dentro do plano de segurança de voo do CENIPA, eu concordo com essa frase. Eu concordo que eles devem fazer as suas investigações. O problema é quando essa frase, essa concepção é trazida para cá. Então, não pode ter... Aí eu falo, não pode punir. Então, prega-se, inclusive em simpósios, muitos dos colegas do senhor, relacionados ao direito aeronáutico, prega, não pode haver punição. Não pode haver punição, mas pode matar e pode morrer. Aí tudo bem. Então, aí, outro dia eu recebi uma ligação de uma jurista aí, pedindo para eu parar de falar isso, falar da frase psicopatia aeronáutica. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu fiz uma divulgação falando, antes do acidente do Voipezes, exatamente o que aconteceu.
item no gol, voando sem equipamento inoperante, e fui muito criticado. A comunidade aeronáutica me cancelou. Tudo bem, mas só que as mortes estão acontecendo. Helicóptero caindo aqui, helicóptero lá. Essa cultura de não punição, essa cultura de um piloto, ele vai voar com equipamento inoperante, porque é pressionado. Eu fui pressionado. Tadinho, professor Calazans, ele foi pressionado por chefe de operações, por engenheiro. Ele não é vítima. Essas pessoas que assim agem não são vítimas. Essas pessoas são coautoras. Então, a justiça, eu falo, doutor Leonardo, hoje a segurança de voo não está mais dentro da comunidade aeronáutica há muito tempo. Eu tenho 42 anos. Uma mona assassina vai ser um divisor de águas. Não foi. O 907 Lex vai ser um divisor de águas. Não foi. O 3054 que explodiu aqui na TAM, aqui em Congonhas, vai ser um divisor de águas. Ninguém foi punido ali. Ninguém. Não foi. Eu espero e conto. Não é eu, não. A sociedade, a comunidade aeronáutica, tem muitos pilotos sendo pressionados aí a voar irregularmente. Então não adianta fazer aula, fazer simulador, mudar a NAC. Não. Essa cultura, essa mentalidade já foi longe demais. Eu espero que a comunidade jurídica, advogados, promotores, juízes, por favor, ajude a sociedade como um todo e também, principalmente, pilotos e controladores que estão envolvendo, e demais profissionais que estão envolvidos numa cultura inaceitável. E eu fui cancelado da comunidade aeronáutica. Tudo bem, me tira, me cancela, mas vocês estão morrendo, seus pilotos. E quem não está morrendo vai para a cadeia. Ou nós mudamos essa cultura, ou mais acidente. Tudo que se conversar daqui para frente de acidente aeronáutico vai ser inócuo. Ou muda essa cultura, ou vamos cada vez mais enterrar mais, mortos, ou prender mais pilotos. E a cultura só será mudada dentro da comunidade jurídica. A comunidade aeronáutica, como eu falei, ontem eu vi um debate em que pilotos e demais profissionais da aviação elogiando os homens que foram indiciados. Que não é bem assim, que não sei o quê, eles são excelentes profissionais. Que cultura é essa? A psicopatia, ela trabalha primeiramente com a negação e depois transfere culpa. Quando a Voipés fala que trabalhou dentro da prioridade de segurança, que o procedimento de gelo foi todo tomado, ela negou tudo que foi falado pelo CENIPA, uma das instituições mais renomadas internacionalmente. Ela negou o brilhante trabalho da Voipés, da Polícia Federal. Brilhante trabalho. Isso é psicopatia. Eu nego e depois eu distribuo. Isso quer dizer o seguinte, que não adianta nada. Se ela negou, é que vai continuar. Então não houve os meus pilotos, os meus mecânicos, eles são excelentes, eles são padrões. Enquanto não mudar essa cultura, não tem jeito, desculpa o meu jeito de ser aqui, Rafael e Leonardo. Leonardo e imprensa, contamos com vocês. Doutor Leonardo, inclusive falando nessa recepção ao fim do inquérito, como é que as famílias receberam as avaliações, tanto da investigação da Polícia Federal quanto do CENIPA, e como ficou a sensação com essas afirmações da Voipés? A sensação é de muito desalento, porque é nítida a ideia de que esse acidente poderia ter sido evitado tranquilamente se todos os entes envolvidos tivessem atuado de forma adequada, diligente e como se espera no âmbito da aviação. Eu concordo plenamente com o Daniel e no que se refere à necessidade de punição exemplar dessas pessoas responsáveis, indiciadas e todos aqueles que contribuíram para esse acidente. E a gente vai buscar isso, tá? Nesse caso, a gente vai tentar evidenciar e propor uma ação de responsabilidade civil que vai buscar uma indenização exemplar para essas pessoas e também o acompanhamento como assistente de acusação numa ação penal que vai surgir em razão desse indiciamento. Então, assim, nós aqui, o compromisso da associação, eu falo aqui em nome das famílias da associação, é justamente buscar essa punição, essa reparação exemplar com caráter pedagógico, punitivo,
do dano moral coletivo e também na parte criminal. Então, assim, não concordo com essas pessoas que dizem que não tem que haver punição. Tem que haver punição, sim. Eu acho que o Daniel está coberto de razão e é isso que a gente vai buscar com todo o nosso esforço nessa fase que começa agora. Já temos 2 anos do acidente, as investigações terminaram e agora começa a nossa luta para que essas pessoas sejam punidas exemplarmente. Continuar acompanhando aqui no Metrópolis. Calazans e Leonardo, muito obrigado por participarem com a gente aqui no Acorda Metrópolis. Rafael, muito obrigado pela disposição. Um prazer conhecer Leonardo. E, Leonardo, estou à disposição em qualquer ajuda. Professor Calazans, me procure que eu terei o maior prazer em trabalhar nesse caso. Grande abraço. Valeu. Olha, vamos